A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 2 de janeiro de 2024, mais um Desperta Crente, aleluia. Olha aí a gente em 2024, Jesus é maravilhoso, Ele permitiu, só estamos aqui porque Ele permitiu, amém? Irmãos, antes da gente entrar no capítulo 3 da Carta aos Romanos, eu quero me justificar e pedir perdão para vocês. Ontem eu trabalhei até 11 horas da manhã e eu almocei, meu esposo, falei, eu vou dormir um pouco e quando eu acordar, eu gravo o vídeo, porque eu tava muito cansado, o corpo tava muito cansado mesmo. Meu olho tava querendo fechar de sono e cansaço. Eu falei, vou deitar um pouco, levanto umas 2 horas e gravo o vídeo. Irmãos, eu acordei 6 horas da tarde. Nem eu sabia que eu tava tão cansada assim. Eu apaguei. Aí acordei às 6 horas, falei, meu pai, meu esposo já tinha saído para trabalhar. E eu acordei, falei, gente, Jesus, agora. Aí eu postei o vídeo ali com a mensagem, né? Por isso ontem eu não consegui gravar o vídeo, mano. Então eu peço perdão a vocês em nome de Jesus. Porque meu corpo tava muito cansado e eu não tava conseguindo pensar, então eu deitei para descansar um pouco, mas eu não sabia que eu tava precisando de tanto tempo para dormir assim. Então me perdoe em nome de Jesus. O primeiro dia do ano eu acabei dormindo e não consegui gravar o vídeo. Eu tava tão ansiosa para gravar esse primeiro vídeo assim do primeiro ano, mas graças a Deus continuo ansiosa, continuo com expectativa. Nós vamos gravar agora para a glória de Deus. Amém? Então me justificando e pedindo perdão a vocês e desejando um feliz ano novo a cada um de nós. Amém? Que esse ano seja um ano de muito relacionamento com Deus, de muita intimidade, de extremo conhecimento, que nós chegamos ao ponto, né, que o Senhor preparou para nós. Eu não quero desejar para você riquezas, não quero desejar bens, claro que não, porque eu sei que quando nós temos Deus na nossa vida, tudo isso vem, a carrata junto, tudo vem. Por que vem? Porque o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus é prosperidade, quem tem Deus tem tudo. Então eu desejo para você, nesse 2024, muito relacionamento com Deus, muita intimidade, muita fé, muita perseverança, muita força para continuar, uma coragem para prosseguir, para que tudo isso venha ao seu encontro, porque aquele que anda com o dono da bênção, ele não precisa correr atrás da bênção, a bênção no automático do céu vem até ele. Então seja próspero no nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, vamos lá, capítulo 3 da Carta aos Romanos, nós vamos dar início hoje a esse capítulo poderoso. Paulo escreve nesse capítulo 3, mostrando para cada um daquelas pessoas ali, que todos eram pecadores. Esse capítulo ele vai juntar todos e vai dizer, todos nós somos pecadores. E sem a graça e a misericórdia, não conseguimos ser pessoas justas diante desse Deus todo-poderoso e justo. Amém? Então vamos ler aqui alguns versículos que diz assim, que vantagem pode haver então em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Porque havia aquela confusão ali, dizendo que os gentios tinham que se considerar, tinha se circuncidar, tinha que ser circunciso. Se não fosse circunciso, eles seriam incircuncisos e eles não fariam parte ali da linhagem, né, de Moisés, de Abraão, e eles não seriam salvos, porque para ser salvo através de Cristo Jesus tinha que ser da linhagem judeu e tinha que ser também circuncidado. Então, já que se os gentios queriam ser salvos por Jesus, tinha que se circuncidar. Então os judeus religiosos que estavam ali estavam trazendo essa confusão, né, essa discussão, essa situação ali para confundir a mente dos gentios ali, os gregos, né, que tinham se entregado a Jesus. E Paulo faz inicia esse capítulo 3 falando, né, dessa forma, perguntando em que utilidade há. Porém, Paulo vai dar a resposta no verso 2 dizendo, muita. Há uma vantagem muito grande, né? Ele está dizendo, há uma utilidade também muito grande. Aí ele vai continuar dizendo, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Por que em todos os sentidos? Primeiramente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Bom, nesse versículo 2, Paulo está dizendo para eles, olha, foi confiado a vocês a palavra de Deus. Vocês tinham que ter chamado a atenção das nações para vocês. Vocês teriam que ter atraído as nações, porque esse era o papel dos judeus, esse era o papel dos hebreus, esse era o papel do povo escolhido de Deus, esse era o papel de Jerusalém, atrair as nações para eles, para que eles conhecessem o Deus Todo-Poderoso. Os judeus, eles foram escolhidos para mostrar Deus para a humanidade, porém eles falharam, eles pecaram, mas fugiu do propósito, fugiu do plano? Não, porque o plano de Deus também era salvar os gentios. E qual era o plano do
Senhor, que as nações olhassem para Jerusalém e vissem Deus. E as nações, e Jerusalém e os judeus ali, hebreus, fossem testemunhos vivos do Senhor para que todos se achegassem a Deus. Só que eles reteram a palavra para eles não expandiram. Então entende? A igreja precisa expandir. A igreja precisa pregar o evangelho, levar o evangelho. A igreja não pode se calar, porque a igreja é eclésias, chamados para fora. Os gregos, quando eles faziam as suas reuniões solenes, né? Eles batiam nas portas chamando, saiam para fora, eclésia, eclésia, eclésia. Estava dizendo, vem para fora, vem para fora. Então, por isso que a igreja de Jesus Cristo é chamada para fora. Uma eclésia é chamada para fora. É por isso que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão. Esse aí é outro assunto, mas a gente precisa entender que nós temos que sair, porque esse é o trabalho da eclésia, da igreja de Jesus. E aí Paulo está falando para esses judeus religiosos, que eles não demonstraram ao mundo o valor de Deus, eles não mostraram. Então o que acontece? O Senhor expandiu para os gentios. E aí vira uma discussão, uma discussão porque alguns judeus religiosos queriam que os gentios se considerassem, e Paulo escreve essa carta aos romanos, quebrando essa confusão, essa discórdia que estava acontecendo. O verso 13 está dizendo, sendo assim, que importa se algum desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiram anular a fidelidade de Deus? Paulo está fazendo uma pergunta. O que importa se alguns judeus foram infiéis? Né? Foram circuncidados, mas foram circuncidando no corpo. Só foi no corpo. Quantas pessoas aí desceram as águas do batismo, mas não tiveram mudança nenhuma? Quantas pessoas aí mudou até a roupa por fora, se veste crentez, fala crentez, mas não tem nenhuma transformação. É o que Paulo está dizendo. Alguns judeus foram infiéis. Tiraram a pele ali do crepúsculo, fizeram essa aliança, né? Eram pessoas circuncidadas, mas não honravam a Deus, não tinham a honra do Senhor na sua vida, não quiseram agradar a Deus, então eles não demonstravam o valor. Então Paulo vai demonstrar também o valor dos judeus. Aqui, nesse verso 2, ele está demonstrando o valor e a importância desse povo escolhido, mas também está mostrando que havia infiéis pecadores ali no meio. Então o verso 3 diz, sendo assim, que importa, né? Ele está dizendo, o que importa ser judeu? O que importa ser judeus? Se alguns foram infiéis. A infidelidade deles impede a fidelidade de Deus? Aí Paulo fala, absolutamente não. Ei, eu sendo infiel, eu não mudo o Deus que eu sirvo. Eu sendo infiel, eu não mudo o agir de Deus, o que Deus tem para fazer. Eu sendo infiel, eu mudo sim o que vai ser feito na minha vida, porque a minha infidelidade impede o agir de Deus na minha vida. Agora, eu não impeço a Deus de continuar sendo fiel. Ele não muda, ele é imutável, ele não muda, ele é todo poderoso. A minha infidelidade não afeta a Deus. A minha infidelidade não vai afetar quem é o Deus que nós servimos, amém? Então ele continua dizendo no verso 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Então quer dizer, ou você seja verdadeiro junto com Deus, porque Deus é verdadeiro. Deus não julga o homem pela aparência, Deus não julga o homem pelo que falam, Deus não julga o homem pelo que algumas pessoas dizem. Pessoas podem não gostar de mim, falar mal de mim, defamar meu nome, pessoas podem tentar matar meu ministério, mas Deus vê a minha vida com ele. Deus não vê o que a pessoa fala de mim, ele vê. Por quê? Porque Deus, ele sonda pensamento e intenção. A gente vê o externo, a gente vê por fora. Deus não, Deus vê dentro. O verso 5 diz, mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, olha só, presta atenção. Se a minha injustiça ressalta de forma mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. Paulo está dizendo, nós queremos justiça sobre o irmão. Eu quero justiça, né? O irmão me fere, faz alguma coisa que eu não gosto, eu quero justiça contra ele. Então Deus tem que me justificar, Deus tem que fazer isso, não é assim? Tem crente que fala assim, tem crente que fala que Deus tem que fazer, eles querem determinar para Deus fazer aquilo que eles querem. Não, Deus tem que me justificar, Deus tem que fazer. Queremos justiça para nós. Queremos justiça para nós, queremos ser justificados, mas queremos que Deus mate o irmão. Queremos a injustiça para o irmão. Todos nós é pecador, irmãos. Todos nós é pecador. Pega essa irmã mais boazinha aí, que fala mansinho. Pega ela e pisa no calo dela, que você vai ver quem é o caráter dela.
Pega essa vovozinha aí bem, ai que vovozinha boa, e pisa no calo dela que ela mostra quem é você. Não existe santo, irmãos. Nós estamos vivendo uma busca de santidade, nós estamos caminhando para a santificação, porque nós somos falhos, somos pecadores. Paulo está dizendo, não tem aquele que diga que sou bonzinho. Não, nós não somos bonzinhos, nós temos que assumir as nossas responsabilidades e reconhecer que nós somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós queremos justiça para nós, mas queremos a culpa para o irmão, queremos justiça para nós, mas queremos que o nosso irmão seja condenado, mas queremos justiça para nós, amém? Que nós sejamos justos aos olhos do Senhor, porque nós somos falhos. Começa sendo justo, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua falha, reconhecendo o seu erro. Começa sendo justo assim, não apontando as pessoas, achando que você é melhor do que os outros, amém? Então vamos lá. Eu estive analisando esses últimos dias e conversando com meu esposo sobre algumas coisas que a gente tem visto acontecer, e eu falei para ele, olha meu bem, se nós, como ser humano, reconhecesse mais os nossos pecados, reconhecesse mais as nossas falhas, nós viveríamos menos prova, menos lutas, porque estaríamos mais próximo de Deus. Nós estamos longe de Deus porque nós não assumimos responsabilidades, nós não assumimos que somos pecadores, que sentimos raiva, que sentimos ódio, queremos vingança quando alguém nos faz algo. Então pede a Deus essa misericórdia aí, irmãos. Pede a Deus em 2024 agora uma transformação na sua vida, porque nós somos falhos. Deus é justo e fiel, mas nós somos falhos, pecador. Não, aí Paulo está dizendo, tanto grego, quanto judeu, quanto gentil, todos é pecador. Paulo está dizendo assim, ele está abrindo logo o verbo e dizendo, ele está indo pela lógica humana. Ele está indo na lógica humana. Você vê que aqui ele quebra todos os conceitos, até a desculpa que alguém pensa em dar, ele joga por terra. Olha o verso 6, É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Se Deus julgasse o mundo somente pelo que as pessoas falam, né? Imagina. Mas Deus julga porque ele julga com justiça. Deus julga porque Deus conhece o coração e a intenção do homem. Deus sabe quem é e quem não é. Assim como Satanás também sabe quem são os de Deus e quem são os do diabo, Deus sabe quem são os dele, irmãos. Então Deus julga com justiça. Ele julgará o mundo com justiça. Então é evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgaria o mundo? Se todo mundo, né? Ah, meu Deus. E aí? Como é que Deus julga? Não, Deus julga o mundo porque Deus conhece. Deus conhece a intenção do que você faz. Às vezes você vai lá, vai dar uma comida para alguém que está passando necessidade. Deus conhece a intenção do que você está fazendo. Há pessoas que vão fazer e toca trombeta. Eu faço isso, eu sou bonzinho, eu faço aquilo, eu ajudo, eu faço a obra. Pessoas que vão fazer a obra expandindo na rede social. Deus conhece aquela intenção. Não missionário, mas a obra tem que ser clara, a obra tem que ser divulgada. Mas o que Deus pesa não é a divulgação do que você está fazendo, é a intenção do que você está fazendo. Esse é o perigo. É a intenção do que nós fazemos para Deus. É a intenção daquilo que nós estamos demonstrando para o Senhor. Então, é evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Você já pensou se Deus fosse julgar o mundo da minha visão? Pelo meu ponto de vista? Pela pessoa que sou? Meu Deus do céu. Mas alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo, presta atenção nesse versículo, ainda mais sua glória, porque sou condenado como pecador. Pronto. Ele está dizendo, mas se alguém, né, alega que a sua mentira ressalta mais do que a veracidade de Deus, ele tá falando, porque sempre tem alguém que... Não, eu sou uma pessoa boa, é o verso 7, tá? Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, eu não falo mal de ninguém, eu dou cesta básica, aí eu vou na igreja no domingo, aí eu vou na missa, aí eu vou não sei aonde, aí eu rezo, aí eu oro, aí eu faço isso. Deus está dizendo, eu não julgo segundo aquilo que o homem fala, ou segundo a religiosidade do homem. Deus julga pelo que ele vê no coração da humanidade. Ele conhece a humanidade como ninguém. Nem eu me conheço como Deus me conhece. Nem eu sei a minha capacidade como Deus sabe a capacidade que eu tenho em mim. Então o perdão está disponível para todos que creem em Jesus. O perdão está disponível para todo aquele que renuncia a sua carne, que renuncia o seu eu, que renuncia a sua hipocrisia, o seu egoísmo, para viver uma vida com Deus. Sem fé não temos a esperança da vida eterna, não tem como. Eu escrevi algo aqui enquanto eu estava estudando aqui para trazer essa mensagem. O Senhor foi ministrando no meu coração. Temos que vigiar com o pecado, porque Deus perdoa, mas conhece a intenção do coração. Por que Deus... Eu escrevi isso aqui. Porque há pessoas que dizem assim, Deus perdoa, se eu pecar, Deus vai me perdoar. Isso é a intenção de pecar. Isso é hamatia, no hebraico. Hamatia quer dizer a pessoa que peca com a intenção de pecar.
Porque hamatia no grego, no hebraico, é pecado, significa pecado. E pecado é o quê? É errar o alvo. Então todos nós erramos o alvo. Todos nós erramos o alvo. Nós somos pecadores, mas tem pessoas que cometem a hamartia, que é o pecado, com a intenção de pecar. Ah, não, Deus é perdoador, vai me perdoar, Deus perdoa. Então vamos pecar. Então por isso que está deliberadamente esse pecado, irmão. É muita gente pecando, é muita gente bagunçando, vivendo de qualquer jeito, dizendo que Deus perdoa, que Deus perdoa. Então eu posso viver como eu quero, fazer o que eu quero, porque Deus perdoa. Então nós temos que ter cuidado com o pecado, cuidado com a sociedade que nós vivemos, cuidado com a cultura que nós estamos aqui vivendo. Nós temos que ter cuidado, porque há crentes, há cristãos que estão se adaptando à cultura do ambiente que mora, à cultura do lugar que traz o pecado à vida. E muita gente fala, não, mas eu estou numa missão transcultural, eu tenho que me adaptar ali ao cenário. Ei, minha querida, para você se adaptar, você não precisa viver o pecado que o mundo vive, viver o pecado que as pessoas vivem para dizer que está fazendo a obra, não. E muita gente ainda usa a Bíblia, diz que Paulo, né, ele se fingiu de louco para ganhar os loucos. Ele se fingiu de... não distorça a palavra. Estude esse capítulo que fala sobre... Eu acho que está em Romanos, está em Coríntios, se eu não me engano. Agora me foge a memória. Quando Paulo fala que, né, que ele foi lá... Ele se adaptou ao ambiente para ganhar aquelas pessoas. Será que Paulo, ele se adaptou para ganhar as pessoas? Ele não pecou para ganhar as pessoas. Aprenda isso. Ele não viveu uma vida de pecado para poder ganhar aquelas almas para Jesus. Não, ao contrário. Ele mostrou que foi Deus na vida dele. A santidade que habitava nele. Então é isso que o Senhor está nos chamando a atenção. Mostre a santidade que está em você, o que habita em você, para que nós possamos ganhar essas almas para Jesus. O verso 8 nós vamos encerrar, diz assim: ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, pratiquemos o mal para que nos absorvenha o bem. Por certo, a condenação dos tais é merecida. Então não pense que nós vamos viver uma vida praticando o mal, praticando o que é errado para Deus e receberemos as bênçãos do Senhor, receberemos a fidelidade de Deus. Não, não. Você plantou, você vai colher. Gálatas capítulo 6, leia lá que você vai ver. No capítulo 6, do verso 6 até o 10, o Senhor está falando sobre plantio. Aquilo que o homem plantar, vai colher. Não se engane. Você plantou, você vai colher. Fofoqueira que planta fofoca, colhe vento. Caluniadores que plantam calúnia, colhe também calúnia sobre a sua vida. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo como você vive, você vai colher. A forma que você vive hoje é o seu futuro amanhã. Aquilo que você plantou hoje, você colhe amanhã. Então, o que você plantou em 2023, não se engane. Se você plantou o bem, você vai colher os frutos do bem que você plantou. Mas se plantou o mal, meu irmão, tenha certeza que você vai colher em 2024 o seu plantio que você fez. Então, analise o seu plantio, analise a sua vida com Deus e vigia. Porque ninguém vai plantar o mal e vai colher o bem. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Então, aprenda lições na sua vida. O seu plantio é muito forte. O seu plantio diz muito sobre o seu amanhã. Então analisa o que você está plantando hoje, porque amanhã a colheita vem. Amém? Deus abençoe a sua vida, que a paz do Eterno te alcance, que essa misericórdia e a graça continue te fortalecendo. Sou grata a Deus pela sua vida, sou grata a Deus por essa comunhão que nós estamos tendo. E eu agradeço muito pela sua confiança. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, me ajuda aí a ter crescimento no canal, para a glória de Deus, amém? Nós sabemos que aqui também é uma ferramenta que nós estamos propagando o evangelho, é uma ferramenta que nós estamos falando do amor de Deus, é uma ferramenta que nós estamos falando que Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. É tempo de propagarmos o evangelho. E quando você divulga este vídeo, você também está fazendo a obra, você também está fazendo o papel do missionário, porque você está pregando a palavra de Deus juntamente comigo, amém? Então que Deus te abençoe, que esta paz, que excede todo entendimento, esteja na sua vida, que esse ano seja um ano de grandes experiências, mas que você, acima de tudo, tenha paz com Deus, amém? Não importa, missionário, não estou conseguindo ter paz com, mas se você tiver paz com Deus, você está em paz, amém? Então tenha paz com Deus, deita a cabeça no travesseiro em paz. Irmãos, não tem coisa melhor. Ontem eu deitei a cabeça no travesseiro, falei, Jesus, obrigada, porque eu deito a minha cabeça aqui não com hipocrisia, não tenho mágoa, não tenho raiva de ninguém. Tudo que eu vivi, eu sobrevivi para crescimento. As traições, as falsidades que passou na minha vida em 2023, só foi para crescer, para desenvolver mais um relacionamento mais profundo com Deus. Então eu louvo a Deus por todos aqueles que me ensinaram, porque todos que passou na minha vida foram professores de Deus para me ensinar a ser uma pessoa melhor agora em 2024. Então pegue as lições de 2023 e seja melhor agora em 2024, amém? Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Se Deus permitir, tamo junto amanhã.